Ou, São Lourenço e Juquitiba. é verdade, São Lourenço de Joquitiba, Começou, exatamente. meus amores. Bora lá. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar a todas. É muito importante, com alegria que nós estamos aqui presentes. Eu sou a Márcia, sou diretora de escola. Estou aqui hoje com a tarefa de moderar a nossa live. Nós temos a alegria aqui de receber o nosso convidado, doutor Ubiratã. Vou fazer a apresentação dele. Mas estamos aqui também com o Pedro e com a Luzia Gonzaga. E daqui a pouco nós vamos receber o Brito, também um companheiro nosso que vai nos ajudar e nos acompanhar aqui. Quero dizer que o tema da nossa live é Em Defesa da Vida, conteúdo se recupera, vidas não. Estamos muito preocupados com o retorno repentino ou antecipado das aulas presenciais. O Brasil ainda está com um número de mortes que nunca é menos do que 1.000 mortes diárias. São Paulo, muitas vezes, é responsável por metade dessas mortes. E gostaria, antes disso, de colocar alguns dados aqui da nossa região. Taboão da Serra, até o dia de hoje, tem 226 mortes, e a taxa de letalidade de Taboão da Serra chega a 5,1%, enquanto que a do Estado é alta também, é de 3,9%. Em Budas Artes, a taxa de letalidade é de 5,1%. E Itapecerica da Serra chega a 7,6%. Então, nós vivemos um momento que nós temos muitas dúvidas ou a certeza de que voltar às aulas é levar o vírus para dentro das nossas casas. E nós estamos aqui com o doutor Ubiratã, que é pneumologista, médico assistente do INCOR e também da Faculdade de Medicina da USP. Nós estamos aqui com a Luzia Gonzaga. A Luzia Gonzaga é funcionária, agente de organização e militante do sindicato, atua como diretora regional da subsede Taboão da Serra, que junto a Itapecerica, Embu, São Lourenço, Juquitiba. Tá? E com o Pedro. O Pedro é diretor de escola, mas já foi... passou por toda a educação, né, Pedro? Inspetor de Isso, aluno, exatamente. professor coordenador, vice-diretor, hoje é diretor efetivo e nosso presidente da UDEMO. Eu vou passar para uma saudação inicial do Pedro e da Luzia, depois nós começamos já com o doutor Ubiratã, que nos próximos 20 minutos vai ter oportunidade de falar para nós sobre as questões do Covid e todas as dificuldades que nós temos nas aulas. Está chegando o Brito também aqui com a gente. Luzia, você quer se apresentar, Luzia? Está conseguindo o áudio? Pedro, você primeiro, Pedro. Cumprimenta o nosso povo aí. Queria dar boa tarde a todos. A Márcia falou muito bem, né? Já passei por todos os segmentos aí das escolas. Hoje eu sou diretor efetivo do Estado, né? E nós como diretores, né, nós representamos, na realidade, a nossa comunidade, a comunidade local. Né? A comunidade local, ela deposita uma confiança muito grande nos diretores. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de acolher essa comunidade com bastante segurança. Então, essa live, na realidade, ela foi proposta através disso mesmo, através desses protocolos que o Estado nos propôs aí, e a gente precisa saber, né, precisa dar uma garantia para essa comunidade, para esse aluno, para esses pais e tudo mais, né. Quero agradecer demais, tá, doutor Ubiratã, pela sua seu convite aí, né, a aceitação desse convite nosso aí. Eu sei que sua agenda é muito apertada, mas o senhor se dispôs a nos falar um pouquinho com a nossa comunidade, falar um pouquinho com o Estado e com o Brasil, na realidade, né, e eu quero muito agradecer o senhor em nome da UDEMO, em nome de todos a minha comunidade escolar aí. Parabenizar também a mesa, o Brito, representando a POSP, a Luzia, né, representando o sindicato dos funcionários, que é muito importante também, que vão estar na linha de frente aí mesmo, nessa volta, a professora Márcia aí, que pela essa organização maravilhosa que ela fez, né, e está fazendo até agora, e não podemos também esquecer do Toninho, né, na realidade, nosso contato com o doutor foi exatamente através do professor Toninho,
E se o doutor está aqui hoje, também nós devemos muito ao Toninho. Né, agradecer muito a presença dos colegas aí, professores, funcionários, né, diretores não só do Estado, mas das prefeituras também, que foram convidados, Estado, municípios, né, e dessa forma eu queria mesmo agradecer mesmo e dar boas-vindas aí, bom trabalho para a gente nessa tarde. Muito obrigada, Pedro. Agora a Luzia pode dar sua saudação, Luzia, por favor. Luzia, você nos escuta? A Luzia está com problema de internet. Brito, você chegou aqui com a gente agora. Você pode dar sua saudação, por favor, Brito? Brito, ele chegou agora, eu não havia dito, mas o Brito é professor graduado em Pedagogia e em História e bacharelado em Direito no 9º semestre e hoje é vice-diretor da Escola João Martins e é coordenador da subsede da POS Tapicerica da Serra. Brito, com você. Está desligado o microfone. Estamos escutando, pode falar. Está desligado o microfone dele. Ô, Brito, o microfone está desligado. Continua desligado. Agora, Brito, pode falar. Ok, né? Isso. Agora... eu não consegui acessar pelo notebook, então estou pelo celular, mas eu vou tentar acessar pelo notebook, porque pelo celular está difícil a minha posição aqui. Primeiramente, eu desejo boa tarde a todos os participantes desta conferência, principalmente o doutor Biratã, que se disponibilizou seu tempo precioso para estar aqui conosco, para falar ao nosso público, né, aos pais, aos alunos, aos professores, aos funcionários da rede, enfim, creio que vai ser uma tarde bastante aproveitosa, em que iremos esclarecer o que está acontecendo no Brasil e no mundo por conta da pandemia, especificamente no estado de São Paulo. Eu sou conselheiro da PEUESP, eleito na base da categoria, e hoje assumo a posição de coordenador político da subsede Itapecerica da Serra, a PEUESP. Além de ser professor da rede já há 20 e poucos anos, como professor de História, e agora eu estou na função de gestão, né, que é o vice-diretor da escola João Martins, localizada no Embu das Artes. Então, esperamos que a gente possa ter aí uma tarde proveitosa sobre a mediação da Márcia e de todos os demais participantes. E aqueles que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos, que também possam participar desta live, que será de bom proveito para nós, professores, pais e alunos, e a gestão. Muito obrigada, Brito. Muito obrigada, Brito. Agora as considerações e a saudação da Luzia. Bem lembrado, Brito, que nós estamos aqui com a comunidade que foi convidada, porque as dúvidas sobre a questão da saúde é dúvida de todos e todas que estão nas suas casas. Luzia? Oi, Márcia. Luzia, estamos sem boa som. Tarde a todos. Boa tarde a Márcia. Quero aqui agradecer, né, pelo convite a você que está mediando essa live, né, com o intuito de debater um pouco sobre a realidade dessa pandemia
na nossa região aqui, principalmente, né, por esse retorno das aulas, que sabemos que nesse momento é um momento de muita preocupação para todos nós. Eu, enquanto funcionária, né, eu represento a FUSE, que é a Associação dos Funcionários Servidores da Educação, represento aqui a nossa região, a subsede do Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica, São Lourenço, e Embu-Guaçu e Juquitiba. Então, nós temos um trabalho bem árduo aqui, né, com relação a esses retrocessos do governo, e principalmente nós funcionários que estamos na linha de frente. A gente fala que os médicos lá, os enfermeiros, e nós na escola somos da linha de frente, porque somos os primeiros a fazer um enfrentamento com relação a tudo isso. Então, quero aqui agradecer a presença do Pedro, também, que está aqui brilhantando essa tarde conosco, o doutor Biratã, que eu sei que o seu tempo é corrido, mas vai nos auxiliar bastante, né, para nos ajudar a ter um entendimento melhor de como a gente atuar nas escolas com toda essa situação que vem acontecendo. Muito obrigada, Luzia. Agora, o nosso momento aguardado, né, a fala do doutor Biratã. Nós queremos agradecer em nome da nossa comunidade, os profissionais da educação. Eu tenho dito que os profissionais da educação, doutor Biratã, a nossa formação, ela foi para educar e proteger vidas, e não colocar vidas em risco. E nós estamos entendendo, doutor Biratã, que o governo deixar na mão dos pais a responsabilidade de mandar os filhos ou não para a escola, para uma escola que não será segura, nós estamos entendendo que beira a ilegalidade, né? Como um pai pode mandar um filho para uma escola e trazer que pode circular o vírus e chegar dentro das casas, né? Mas o senhor, nós gostaríamos muito de ouvi-lo, agradecê-lo muito em nome de todos os profissionais da nossa comunidade. O senhor tem perto de 20 minutos para estar conversando com a gente, tá? Muito obrigada. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer. O meu tempo não é que ele é escasso, é que eu trabalho no hospital todo dia. Chego lá das 7h30 às 5h30 da tarde, em média. Então, eu não estou em casa, porque muita gente que está trabalhando em casa, às vezes tem horários mais flexíveis para participar de conversas pela internet, por live, como se chama hoje. E eu tenho que deixar para fazer isso depois que chego em casa, né? E eu ainda, para gravar, tive Covid, fiquei internado 25 dias, tive UTI, ainda tenho que fazer minha fisioterapia para me recuperar dos problemas que eu tive da doença. Então, é por isso que o meu tempo é um pouco enrolado, porque eu fico o dia inteiro fora de casa, né? Pelo menos desde o mês que eu voltei ao trabalho, estou nessa situação. Bom, eu talvez, como vocês me deram 20 minutos, que é bastante, primeiro, uns esclarecimentos da doença. Não se conhece ainda, é um vírus, é um micróbio muito pequenininho, menor que uma bactéria, em tamanho. Parece que ele foi transmitido a partir de alguns tipos de morcegos, não se tem isso ainda certo. O que se sabe pela composição do vírus é que ele não é uma guerra biológica, não foi produzido em laboratório, não foi um vírus que foi jogado ou que escapou de algum experimento. Isso hoje, com técnicas de genética, você consegue saber se as coisas foram produzidas geneticamente ou não. Ele não foi. Nós temos devastado a natureza no mundo todo, muita floresta sendo colocada abaixo por incêndios, por desmatamentos, excesso de poluição que aquece a superfície da Terra e promove mudanças climáticas. Então, nós temos assistido muitas mudanças no nosso ambiente que facilitam as doenças infecciosas que estavam reduzindo no século XX, porque nós tínhamos um monte de malária, um monte de sarampo, um monte de doenças infecciosas por bactérias ou vírus, e isso foi diminuindo com o tempo.
pela vacinação e porque a gente foi tomando medidas de higiene no mundo todo. Só que nós fizemos duas coisas. Nós aumentamos muito a produção de poluentes do ar, que mexeu com o clima, desmatamos muito e aumentamos muito, proporcionalmente aos 7 bilhões e meio de pessoas que vivem no mundo, as áreas de pobreza e de moradia muito precária, que são condições muito ruins para as pessoas se defenderem de doenças, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma doença deste vírus, que dá a doença chamada Covid, né? 19, ela é uma doença que a gente conhece um pouquinho dela a partir de dezembro do ano passado. Então, é diferente das gripes comuns, de uma pneumonia provocada por outros tipos de micróbio, por tuberculose, outras doenças a gente conhece há mais tempo e tem mais experiência de tratar e de como enfrentá-la. Essa é uma doença muito agressiva que começou a ser observada em dezembro do ano passado, primeiro caso descrito na China. Depois vem se espalhando para o mundo todo. Então, é um vírus que, quando a pessoa se infecta, ele provoca, numa parte das pessoas, uma doença grave. Na maior parte das pessoas, os sintomas são leves, parece uma gripe, e 20% eram poucos sintomas, são um pouco mais intensos, e uma parte desses tem que internar, e uma parte vai para a UTI, e uma parte morre, como vocês têm visto no noticiário e nas informações. Por isso que é uma doença que não dá para trabalhar com chamada imunidade de rebanho e nem deixar as pessoas se infectarem achando que é uma gripinha, porque é uma infecção que pode matar pessoas, como nós estamos hoje com quase chegando a 105 mil, ultrapassando 105 mil pessoas que morreram, isso sem falar em possível subnotificação de registro de óbitos que morreram com outro diagnóstico, com pneumonia, insuficiência respiratória aguda, e mais de 3 milhões de pessoas notificadas no Brasil. Então, é uma doença grave e nós tivemos um problema complicado. O Brasil, já sabendo a doença que começou na China, Coreia, depois foi para a Europa, o caso mais emblemático que chamou muito a atenção foi a Itália, depois França, Inglaterra, depois Estados Unidos, e nós aqui assistindo, tínhamos todas as condições e tivemos mais tempo de nos preparar adequadamente para enfrentar essa pandemia. E por incompetência do governo federal, do governo do senhor Jair Bolsonaro, isso não foi feito. Nós estamos com 105 mil óbitos, isso é classificado como um genocídio. Por quê? Porque nós podíamos ter adotado medidas para impedir essa quantidade de pessoas que se infectaram, são milhões, e até agora mais de 100 mil pessoas que faleceram, e isso não precisava ter ocorrido. Se o governo federal entendesse o que estava acontecendo nos outros países no mundo todo e adotasse as regras de prevenção do espalhamento, da disseminação da doença, olhando o que aconteceu na Itália, que o prefeito de Milão não fez isso, os casos estouraram, depois eles reconheceram o erro e passaram a adotar o isolamento. Isso aconteceu em vários países europeus. Aqui, sabendo dessa experiência, a presidência da República dava o exemplo contrário, não organizou em cada estado, não orientou cada estado e município uma política de que o isolamento das pessoas nas suas casas, reduzir a atividade de trabalho fora de casa, tá certo? E utilizar meios de proteção como o uso de máscaras, luvas, o uso de desinfetantes para aquelas pessoas que precisam, por exemplo, trabalhar em atividade essencial, como é o caso, por exemplo, da minha área, que é a área da saúde, a área de transporte de pessoas. Tem algumas áreas que elas têm que trabalhar, inclusive, 24 horas, em algumas áreas. Isso não foi feito. Nós tínhamos todo o tempo do mundo para fazer este procedimento implantado nacionalmente, coordenado a partir de Brasília para os 5.570 municípios do Brasil. Isso não foi feito,
os governadores e prefeitos foram deixados à própria sorte. Alguns deles, no começo, passaram a adotar essas medidas e depois, com o exemplo desorganizador do governo federal, sem ministro da Saúde adequado, isso desde o primeiro governo, desde o início do governo federal, e continua hoje com o general e lotado no Ministério da Saúde pessoas da área militar sem nenhuma experiência em cuidar de saúde, em cuidar de nenhum cuidado, não só de combater a epidemia, como das questões de saúde em geral. Isso fez com que nós chegássemos a uma situação desastrosa para o país. Porque, além das medidas de isolamento, quando você toma isso, os estados que fizeram isso lá fora, na mesma quinzena, as pessoas que não podiam trabalhar, portanto, não iam receber dinheiro, já recebiam na sua conta ou um cheque em dinheiro. Aqui demorou meses para o auxílio ser implantado. O governo queria pagar só R$ 200, por pressão dos partidos e movimentos sociais. O Congresso aprovou aumentar de 200 para R$ 600, porque R$ 200 é impossível você sobreviver, tá certo? Mas isso demorou entre a aprovação e as pessoas receberem no bolso um tempo. E quando você tem uma carência dentro da sua casa, as pessoas desesperadas, muitas delas saem em busca de trabalho, em busca de sobrevivência, para manter a sua família, o sustento dela, a comida, as condições de higiene mínima. Então, nós tínhamos uma falta de orientação, uma direção nacional que orientasse a saúde e um apoio a grande parte da população, um apoio de imediato. Isso desde março devia ter ocorrido. Desde março, para que elas pudessem ficar no isolamento numa condição mais adequada. Tá certo? Isso não foi feito. Só começou a pagar o auxílio tempo depois, o isolamento não houve. Nunca passamos de 55% ou 60% de isolamento em estado nenhum no Brasil. Então, a outra questão é que não houve uma coordenação federal dos esforços. Quando a gente está em guerra, no caso é uma guerra contra um vírus, uma pandemia, nós temos que organizar a produção do país para enfrentar aquilo. Se é guerra, nós vamos fabricar avião, tanque, navio, sei lá. Mas numa pandemia, o governo devia reunir a indústria têxtil, indústria de confecção, indústria toda hospitalar para produzir aquilo que a saúde precisa, desde o posto de saúde, o programa de saúde da família, até o hospital, para prevenir a doença, tratar a doença das pessoas. E fazer com que essas indústrias produzissem máscaras, respiradores, lençóis, toalhas, aventais, ao mesmo preço que vendiam antes, porque elas começaram a aumentar o preço em plena crise do país, dificuldade econômica. Uma máscara que era vendida a 5 passou a ser vendida a 10, 15 reais. Uma toalha, um lençol que custava X, a indústria passou a cobrar 2, 3X. Você não tinha uma coordenação nacional que requisitasse, obrigasse, elas vão vender em maior quantidade, ganhar muito dinheiro, mas não deviam ter aumentado os preços e obrigado os hospitais, principalmente da rede pública, mas não só, a pagar mais caro para atender milhões de pessoas que foram afetados, estão ainda sendo afetados pela pandemia. Uma questão importante que eu queria chamar a atenção é sobre a vacina. Existem centenas de vacinas sendo estudadas no mundo todo. É possível que tenha vacina pronta para ser produzida a partir de dezembro, janeiro do ano que vem. Mas nós precisamos criar uma pressão no sistema de saúde em cada município, porque quando você produz uma vacina, até você vacinar uma pessoa, às vezes você demora 3, 4 meses entre produzir a vacina e chegar na aplicação na população. Nós precisamos nos preparar desde já, sabendo disso, não fazer o que o governo federal tem feito até agora, que sabia da epidemia lá fora e não tomou as providências. Nós temos que obrigar o governo do estado de São Paulo e em cada estado, pressionar em cada município, para que já sejam organizados o sistema de logística, para que a vacina pronta, fabricada, tenha rápida aplicação na população.
a aplicação nos professores, nos idosos, na área da saúde, começa pelas áreas que têm maior risco, vai vacinar a população toda. Então, é necessário, a gente está vendo essa discussão de vacina, ainda não tem vacina, são várias sendo testadas, mas é possível que a produção possa começar em dezembro ou janeiro. Se isso ocorrer, nós já temos que nos preparar desde já para produzir, aplicar imediatamente, não demorar meses entre a produção e a aplicação, porque nós temos que combater uma doença que mata milhares de pessoas. Não é uma gripinha que dá uma coria, um nariz entope, escorre um pouco de febre. Nós estamos com 105 mil pessoas morreram no Brasil. Não é brincadeira. É 2 vezes maior que os Estados Unidos faleceram na Guerra do Vietnã durante 15 anos. Então, nós estamos 2 vezes e meia maior do que as mortes por acidente de trânsito ou por homicídio no Brasil. Então, não é brincadeira o que está acontecendo. E nós não podemos deixar o desleixo do governo federal operar também nessa área da vacina, como tem operado em outras áreas. A outra questão que eu queria levantar é que há necessidade de uma articulação nos municípios entre a área da saúde, da educação, da assistência social e do esporte. Claro que isso tem que ir pressionando para que todos que tenham que fazer alguma atividade tenham condições de fazer ela com segurança, quando a atividade tem que ser presencial, como muitos casos da saúde, que vão atender as pessoas, obviamente, mas tem que ter uma articulação das áreas sociais para ajudar as famílias a aguentarem o isolamento dentro de casa, facilitar esse isolamento, ajudar as famílias a recuperarem os doentes que tiveram Covid e voltaram para casa debilitados, que precisam ter uma boa alimentação, precisam de fazer exercício físico, que é o que eu estou fazendo, por exemplo. Então, os professores de educação física, vocês podem ajudar numa interação com o setor de saúde em cada região, cada bairro, em cada região, em cada município, para ajudar o povo a não ficar doente, a recuperar melhor aqueles que ficam doentes e apoiar as iniciativas de saúde para fazer o diagnóstico precoce dos problemas e encaminhar para tratamento hospitalar os casos que assim exigirem. As pessoas, quando numa unidade de saúde identificam alguém com a doença, tem que fazer o teste do nariz e da boca, chamado PCR, que já está bastante até difundido. É o que consegue saber se o vírus está lá ou não. A pessoa deu positivo, você tem que perguntar para ela quais todos aqueles contatos com que ela teve e fazer o teste em todas as pessoas que tiveram contato com ela, mesmo se essas pessoas não tiverem sintoma nenhum. É a única maneira de prevenir com competência o espalhamento, a maior disseminação da doença. Por exemplo, se eu começo a ter sintoma, eu vou numa unidade de saúde, faço o teste, se deu positivo, o resultado tem que sair em 24, 48 horas, não mais que isso. Eu tenho que perguntar o médico tem que perguntar para mim quem são as pessoas que você teve contato nos últimos 10 dias. Eu vou listar as pessoas e eles têm que ir atrás para examinar as pessoas, fazer o teste, mesmo se elas não tiverem sintoma, se a gente quiser controlar a doença. Essa é uma das razões que é uma irresponsabilidade você pensar numa estratégia de abertura das escolas. Nós temos um governo federal que dá o exemplo, que desorganiza a população sobre os riscos da doença. Aí eu quero voltar às aulas com milhões de alunos, milhares, ou não sei, número de professores e funcionários envolvidos nas escolas, no Brasil todo deve chegar a milhões também, ou seja, com um governo que não dá o exemplo, nem sequer dá o exemplo da necessidade do uso de máscara, do isolamento, de oferecer testes para que todas as unidades de saúde do Brasil, de norte a sul, tenham condições de fazer um teste hoje, o resultado sair amanhã, para prevenir doenças. É uma irresponsabilidade eu fazer uma abertura nestas condições, porque o risco de eu infectar alunos, eles irem para casa, infectar sua família, de eu infectar professores, ou o corpo de funcionários que trabalham numa escola, que não são professores, trabalham com merenda, trabalham com segurança, trabalham com limpeza.
porque eu não tenho uma confiança, uma política nacional segura, porque isso não foi feito desde o começo. Então, nós ficamos abrindo shopping, não sei o quê, de maneira irresponsável. Os países que fizeram lockdown, ou seja, fechar a economia para reduzir a disseminação, o número de infectados e de mortos, eles estão saindo da recessão econômica antes do que ficar esse vai e vem que desorganiza a estrutura da família e desorganiza mais a economia. Pelo contrário, ou seja, os países que tomaram medidas vão parar praticamente toda a situação produtiva em determinados estados. Quando começou a epidemia em São Paulo, foi aqui que o primeiro caso foi detectado, a cidade tinha que ter sido fechada. Ninguém entra e nem sai. Porque é daqui que espalhou para a grande São Paulo, espalhou porque as pessoas viajam para outros estados. Depois, São Paulo, Rio e Ceará, Fortaleza, que são polos de viagens internacionais importantes. Esses locais deviam ter sido isolados no começo, por um período mínimo de 2 a 4 semanas, para você impedir a disseminação das doenças, seja para o interior dos estados, como para outros estados. Hoje em dia, o que acontece? A doença que começou nas capitais, já estão mais de 5 mil municípios do Brasil, dos 5.570, já tem pessoas com Covid, porque as pessoas se movimentam de ônibus, de carro, alguns de avião, de trem, do jeito que vai. E não há segurança. Os governos, inclusive aqui de São Paulo, não teve políticas de isolamento de áreas adequadas para impedir, por exemplo, que a doença fosse levada para o conjunto das regiões do interior do estado de São Paulo. Portanto, era mais evidente, na minha opinião, aí é uma questão que vocês entendem mais do assunto, por que nós não damos para cada aluno da rede pública o chamado tablet ou um notebook? O que impede que eles tenham isso e um Wi-Fi grátis, ou uma internet? Por que a Vivo, a Claro, a TIM, não são chamadas no esforço de guerra a liberar a internet grátis para todas as residências das famílias das escolas públicas do Brasil todo? Por que o Estado não compra por R$ 2.000 um computador para cada família, que tem vários alunos lá dentro? Para vocês, e ajudar vocês, na minha opinião, a melhorar. Alguns locais já têm isso, mas nós podemos melhorar com esses instrumentos a conversa de vocês, os professores, da estrutura da escola, da própria saúde, que pode, com esses instrumentos, ter um monitoramento de como é que está a saúde de cada família, e também monitorar como é que está o isolamento, acompanhar melhor isso. Essa que é o esforço, na minha opinião, que devia ser tomado, e não ficar discutindo sob pressão de setores econômicos, cujos donos estão bem guardados nas suas chácaras, nos seus sítios, nas suas fazendas, nas suas mansões, nos jardins, e querem que os trabalhadores vão se expor. Olha o que acontece nos frigoríficos. Em um único frigorífico da BRF, eu não sei se é Paraná ou Santa Catarina, 1.100 pessoas infectadas. É um desastre. Porque se está infectado as pessoas, está infectando, inclusive, os alimentos que lá produzem, não é isso? Porque as pessoas pegaram o vírus e os alimentos vão ser distribuídos por aí. Então, ou seja, mostra medidas de higiene, além de dar condições adequadas para quem trabalha em vários setores, você também mostra uma falta de procedimentos adequados de higiene num processo produtivo na área de alimentos que acontece nos frigoríficos do Brasil afora, como vocês têm visto. Isso acontece no setor de transportes, os motoristas de ônibus, cobradores, então várias áreas, é que vocês, como a educação, se voltar nessa condição, pode ser uma nova categoria que ocorra com vocês a semelhança que acontece com os frigoríficos e com a área de transportes. Algumas áreas não podem parar, porque elas produzem coisas essenciais. Mas essas coisas essenciais não estão sendo cuidadas. Mesmo na área da saúde, ainda falta quantidade de equipamentos e qualidade de equipamentos de proteção para as pessoas, os agentes comunitários de saúde, ter a máscara e ter aquela outra, aquele protetor facial, tá certo? Ter roupas trocáveis, vai lá numa casa, trabalhou na manhã, volta, aquela roupa lavada separadamente, recebe. Não há esse conjunto de procedimentos, que inclusive poderia
ser um instrumento de animador da economia brasileira, ou seja, porque se eu estou paralisando a economia e a área da saúde precisa funcionar a todo vapor, eu posso, né, essa área está produzindo, está empregando gente, está pagando salário, tá certo? E nem isso foi feito, né? E acho que a educação tem que tomar um cuidado, porque nós estamos com uma situação ainda, o patamar de casos novos todo dia, variando de 30, 40 mil a 60 mil, o número de óbitos no Brasil em torno de 1.000, nós não estamos aumentando o número de óbitos por dia, o número de casos, mas nós estamos estacionados num patamar muito alto, e é inaceitável essa naturalização de que é isso mesmo, esse vírus mata mesmo o paciente. Não é isso, não. Isso acontece pela incompetência dos poderes que estão instituídos nos municípios, nos estados e principalmente no país. E eles têm que ser responsabilizados agora e perante a história pelo genocídio que estão provocando, pela ineficiência, pela incúria na aplicação de políticas na área da saúde e de políticas econômicas ou de políticas sociais para ajudar o povo a sobreviver com dignidade. Se uma casa não tem condições de isolamento, nós temos que alugar hotéis, tem um monte de rede de pensões de hotéis que podem ser os quartos ser transformados em áreas para isolar pessoas cujas casas de 2 cômodos, às vezes moram 8 pessoas. Como é que você vai isolar uma pessoa lá dentro? Eu tenho que ter toda alternativa para resolver isso. Então, temos que gastar dinheiro com essas coisas. Nós não podemos ficar, nesse caso de uma guerra como estamos, apego ao chamado teto de gastos que impede que eu use o dinheiro. Além disso, o governo tem retardado todo o repasse de dinheiro para o SUS. O dinheiro, mesmo o dinheiro prometido e autorizado emergencialmente para gastar com a pandemia, ele demorou para chegar aos municípios. Chegou o município agora depois de vários meses, tá certo? Que eles estão até com dificuldade de gastar de uma vez para outra e não tem uma orientação prioritária. Vamos, por exemplo, nós temos 40% do Estado coberto por programa chamada Estratégia de Saúde da Família. Nós temos que aumentar isso para 80%. Nós temos que contratar de emergência mais equipes que vão olhar as famílias do Estado inteiro, identificar precocemente aqueles que têm sintoma, fazer teste, deu positivo, isola, pesquisa as pessoas do entorno. Nós temos que fazer isso. Temos que pressionar cada município, e pressionar os governos do Estado e pressionar, claro, a União. O quanto nós vamos conseguir, não sei. O que não dá é para nos conformarmos com uma situação de genocídio como vem ocorrendo. Então, por enquanto, isso que eu queria falar, e depois vocês complementam aí. Eu não sou, embora eu dou aula também na faculdade, mas é uma outra realidade, e não tem nada a ver com a área de vocês, do ponto de vista de quantidade de alunos, de problemas, de dificuldade que tem em cada local, de orientação dos alunos, né, do ponto de vista de... Eu vou fazer o distanciamento de 2 metros um aluno para o outro, usar máscara. Eu sei que é uma outra conversa, trabalhar com alunos desde o ensino fundamental até o término do 2º grau, né? Mas as suas colocações, doutor, do princípio até o fim, elas são importantíssimas e nos deixam ainda mais aflitos, né? Porque o senhor demonstrou e colocou aí o quanto que o poder público abriu mão de prestar o socorro necessário às famílias, aos cidadãos e cidadãs, e a nossa preocupação maior é que na escola pública, nessa região, nós atendemos pessoas mais simples, os trabalhadores e trabalhadoras, que a condição de vida é mais apertada financeiramente, é mais apertada nas casas que as famílias moram. Eu falo com os trabalhadores, nós temos um círculo de cuidado, que todo mundo mora muito perto, né? Saiu um dado que o risco de morrer de Covid para os trabalhadores, para a periferia, para algumas regiões da cidade, é 50% maior. Sim. 50% maior. Algumas regiões chegam a 66% maior. Mas quero dizer aqui para a nossa audiência que curtam e compartilhem o nosso link. É importante curtir a live também, tanto curtir quanto compartilhar para nós divulgarmos mais. Este é o momento que a gente vai ouvir comentários ou perguntas do Pedro, da Luzia e do Brito.
Aí eu vou pedir uma atenção do senhor. Vai entrar 2 mães e um aluno também para colocar o posicionamento. E, na sequência, a gente vai pedir para o senhor comentar ou responder as perguntas que surgirem. Nós fomos colocando vários comentários ao longo da fala do senhor. Vou destacar esta aqui e vou fazer a leitura. Da Liranice Aparecida. Doutor Ubiratã, pelo fato do Brasil não ter se precavido e não ter aplicado o isolamento social mais no começo, existe possibilidade que, com o retorno às aulas, esses estudantes pagarem a conta, que é a nossa preocupação, né? Essa live está sendo feita por conta disso, porque nós não vamos permitir que os nossos estudantes, que suas famílias e que nós, enquanto profissionais, eu sou diretora, sou responsável por professores e pelos meus funcionários, que eles paguem a conta. A nossa obrigação é defender a vida, tá? Então, eu vou sair aqui e, em seguida, Pedro, eu vou deixar com você, tá? Que vai entrar a dona Lisandra, e o pessoal vai estar entrando, tá? Vou sair porque aqui o negócio aqui, um entra, outro sai, tá? Você pode ficar nos comentários ou perguntas para o doutor, por favor. Tá bom. Doutor, na realidade, eu estou, assim, muito contente com a sua vinda, os seus esclarecimentos aí, tá? Eu acho que a Márcia foi muito bem falando na nossa preocupação, né, de todos os segmentos aí da educação. O ponto X dessa live, na realidade, é assim, o primeiro caso que nós tivemos em São Paulo, né, foi apontado em São Paulo, nós fomos convidados a nos isolarmos, né, tanto os pais como os professores e alunos, né. Hoje, com esses dados que o senhor mostrou aí claramente, e aí nos preocupou ainda mais, mesmo com as notícias da TV, esse número aí é muito alto, e nós estamos, todas as escolas foram convidadas há algum tempo aí para fazer um plano de retomada. Então, nós temos aí um número altíssimo de pessoas morrendo, um número altíssimo de pessoas contaminadas, e todas as escolas estão, né, a pedido do governo, organizando um plano de retomada aí, que começou, né, que teve uma data inicial para o dia 8, que foi prorrogada agora para o dia 7 de outubro. Então, essa é a nossa preocupação, né? Então, tinha um caso só em São Paulo, nós saímos para o isolamento, agora nós estamos com esse alto índice de morte e de contaminação, e nós estamos organizando, todos os diretores e unidade e comunidade, organizando aí um plano de retomada. E isso, na realidade, essa é a minha preocupação, porque, como eu falei para o senhor, eu sou diretor de escola, e assim como os outros colegas, nós representamos aí uma escola, uma comunidade, né? Então, nesse sentido que eu queria que o senhor depois falasse um pouquinho sobre essa questão desse plano de retomada com esse alto índice de morte aí no estado, nos municípios aí, como a Márcia destacou, o nosso município está até acima da média do estado. Tá? Muito obrigado aí pelas palavras, estou muito contente aí pelos seus esclarecimentos. Enriqueceu demais a minha tarde, as nossas tardes, tá? Brito, pode falar, Brito. Seu microfone. Agora abriu, Brito. Isso. Ok. A palavra é sua. Primeiro que eu tenho um total acordo no diagnóstico do doutor Biraté, do retrato que ele faz sobre a pandemia no mundo e, sobretudo, no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, enquanto ele utiliza a palavra genocídio. Nós, da PEUESP, entendemos que o governo do estado pretende fazer, o governo Dória pretende fazer, junto com o governo municipal, mais especificamente, aqui nós estamos tratando do estado, será um verdadeiro genocídio, não é? Há um diagnóstico aí bastante preocupante de alguns especialistas da área, que são seus colegas,
que apontam que o número de crianças e adolescentes que são assintomáticos à doença é um número bastante expressivo que vai estar dentro da escola. E esse público é um vetor, né, de contaminação, porque vai levar essa doença para casa, onde tem um avô, tem um pai, tem a mãe, que são do grupo de risco. Então, vejo que é uma situação que a doença, apesar de o Estado alegar que a doença não está crescendo, mas ela está estacionada, e aí o senhor tem razão, eu tenho um acordo com isso, num número bastante elevado, né? Num número bastante elevado da doença. E isso é muito preocupante, porque nós iremos, por mais que o governo coloque aí um protocolo, né, de 35% dos alunos da unidade escolar dentro daquela unidade, mas o que nós temos de concreto não garante o funcionamento, não vai garantir o protocolo, né? E o senhor colocou com muita clareza, né, sobre como que será tratada essas questões dos alimentos, do distanciamento social, mas o professor falando, o diretor falando é uma coisa, um profissional da saúde que está ali vivenciando, e o senhor mesmo, né, foi vitimado pela doença, é uma coisa, porque nós temos aqui um público que estão nos ouvindo, né, que são os pais, os alunos, e até mesmo os professores e os funcionários que vão estar na linha de frente fazendo esse trabalho de contenção. Para nós, a volta às aulas, como o governo está querendo já para outubro, né, será um genocídio. Isso para nós está claro. A nossa posição é que esse ano as aulas não retornem, e sim só possa retornar quando a vacina tiver em massa e todo mundo tiver vacinado e a doença controlada. Nesse momento, a doença, para nós, não está controlada. Então, em nome do sindicato da PEUESP, nós agradecemos a sua participação, e eu gostaria que o senhor, assim como o Pedro colocou, presidente da UDEMO, que representa os diretores da região, explorasse mais um pouco sobre essa questão do protocolo, que ela é muito importante, porque tem muitos pais e alunos que estão aí, e professores que querem saber mais como lidar com essa situação. Meu muito obrigado. Luzia, pode falar um pouquinho, Luzia? Depois vamos convidar a Lisandra, tá? Para falar. Por favor, pode falar, Luzia. Eu já fiquei muito contente com a fala do doutor Biratã, porque ele veio de encontro com tudo aquilo que a gente já vem discutindo nas escolas, né? Discutindo com a comunidade, entre nós funcionários, diretores, a preocupação que temos em estar atendendo esses alunos logo nas chegadas, sem preparo, porque nós funcionários não temos esse preparo para atender esses alunos, até porque o número de funcionários que as escolas têm nesse momento, a maioria das escolas estão com um quadro de funcionários defasado. Então, são muito poucos funcionários, tanto para atuar na parte de atendimento com os alunos, como da parte de higiene mesmo, de limpeza, de todas essas demandas que necessitam nesse momento para ter uma retomada com esses alunos no momento. Então, a gente se preocupa muito, porque a gente fala, o governo afirma que os protocolos definidos são suficientes para manter a segurança das escolas, dos alunos. Mas será se isso já foi constatado mesmo, que esses protocolos são seguros? Nós não temos essa segurança dentro da escola.
Nos preocupa muito em atender esses alunos se nós não somos capacitados sequer para poder ter esse atendimento. Uma vez que fala nos protocolos do governo que se o aluno for, você medir a temperatura e ele estiver com febre, você tem que colocar esse aluno numa sala e tem que o funcionário ficar atendendo esse aluno até que venha o responsável buscar. Mas quem vai garantir que esse aluno já está com o vírus? E aí o risco de segurança que ele vai estar passando para o funcionário em geral. Então, é muito preocupante essa situação para nós. Eu gostaria que o doutor explanasse para nós qual a garantia ou não que os médicos, cientistas e outros na área podem nos dar a volta às aulas, sendo que já foram detectados em outros países, e até mesmo aqui no Brasil, que crianças e adolescentes estão se contaminando com o vírus e transmitindo para a população de um modo geral. Então, eu queria que o doutor desse uma explanação mais para nós entendermos um pouquinho melhor com relação a isso. Ô, doutor, antes disso, nós vamos falar um pouquinho. Lisandra, né, Lisandra? Você se apresenta, por gentileza? Abre seu microfone. Na sala está o Pedro, sou eu, diretor, presidente da UDEMO, representando os diretores de escola. Tem o doutor Biratã aí, que é nosso convidado aí, ilustre. Tem o Brito, que é nosso representante aí da POSP, que representa a região, com a sede em Itapecerica da Serra. E a Luzia, que é representante aí da FUSE. Tá? Se apresente aí, tá? Seja bem-vindo à sala aí. Só abre o microfone, Lisandra. Abre o microfone. Não estamos te escutando. Não. Região, com a sede da Itapecerica da Serra. E agora? Agora sim. Meu nome é Lisandra. Eu sou mãe de um aluno de 12 anos, matriculado no 6º ano. É uma honra estar podendo falar em nome das mães e dos pais. Eu gosto sempre de falar das mães primeiro, né? Porque na reunião de pais sempre tem mais mãe. Então, em nome das mães e dos pais, né? E da nossa preocupação aí com essa expectativa do retorno. Eu sou advogada e a primeira coisa que me ocorre quando a gente vai tratar dessa questão é que eu fico me questionando se tem sentido a gente falar em direito à educação sem a garantia do direito à saúde, né? Como é que a gente vai possibilitar a educação se a gente não estiver garantindo a saúde dos alunos e dos profissionais da saúde? Então, a primeira coisa que me ocorre é essa. Como mãe, e assim, nas trocas que eu tenho tido com outras mães e pais, a nossa principal preocupação neste momento é, de fato, com a segurança das crianças e dos adolescentes. Se eles vão, de fato, cumprir todos os protocolos, se o fato de cumprir todos os protocolos, e aí já fica a minha pergunta para o doutor, garante a segurança deles, né? Se manter o distanciamento social, usar máscara e não compartilhar material, o que eu já acho que eles não vão conseguir fazer, tá? Falando aqui, imaginando principalmente as crianças menores. Se eles cumprirem todos esses protocolos, eles estariam completamente seguros? Eu tenho a impressão que não, né? E uma última questão, assim, que eu acho importante, que todo mundo falou um pouco aí, mas que como mãe eu não posso deixar de colocar, e como cidadã, o que eu tenho visto na TV não é uma situação de retorno à normalidade, como as pessoas vêm dizendo, né? As coisas estão voltando ao normal. Nós estamos vivendo o platô da pandemia, com mais de 1.000 mortes por dia, e de normal essa situação não tem nada, né? É uma situação muito surreal, inclusive. E eu não entendo como é que a gente vai falar em relaxamento. A gente tem um governo federal genocida e que não se envergonha de ser genocida, né? Ele deixou muito claro desde o princípio que não ia dar o exemplo, que não ia pautar políticas que garantissem a segurança da população, e o governo estadual está pautado pelo interesse econômico. Então, assim, eu não acho nem que a gente pode se comparar às experiências de outros países, porque a nossa situação é muito específica.
A gente enfrenta um governo genocida, além de enfrentar a pandemia. Então, assim, como mãe, eu não consigo colocar aqui uma outra posição de que eu sou totalmente contra o retorno das aulas neste ano. Eu não acho que vai haver, assim, eu não sou uma técnica, peço até que os profissionais da educação que estão na live me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que não vai haver um grande prejuízo para os alunos na medida que todos eles estão enfrentando essa... né, todas as questões do ensino remoto, a própria questão, né, da saúde mental com a pandemia, todos os alunos estão mais ou menos enfrentando, cada um com as suas prioridades, a mesma situação. Então, eu não vejo um grande distanciamento, um grande prejuízo para eles, em falando do aprendizado, da educação. Eu acho que a escola e os profissionais estão demonstrando absoluta competência nesse momento e vão encontrar meios, a gente ainda não sabe como, mas de recuperar isso futuramente. E como diz aí o tema da nossa live, né, as vidas a gente não recupera depois. Então, esse é o meu depoimento como mãe, as minhas angústias, né? E a minha pergunta aí, e aí, doutor, as crianças vão estar seguras? Muito bem, Elisandra. Sei, doutor, que foi muitas perguntas aí muito difíceis, né, de ser respondidas, nossa preocupação é única aí, passando por todos o segmento aí, a mãe aí vem fortalecer aí nossa preocupação maior, que são com os seus filhos, com os alunos mesmo, que é o principal. O que você está achando? A palavra do senhor. Sou eu? Sim, pode falar, doutor. Ok. Bom, por favor. Não sei se vou conseguir corresponder a todas as expectativas de vocês aí. Veja, uma primeira pergunta foi se os... Doutor, a questão a volta, doutor. Nós saímos de um afastamento com um caso, né, e estamos voltando com mais de 1.000 casos por dia. Não, sim. Se os estudantes vão pagar a conta, tinha uma pergunta sobre isso. Exatamente. Ela apareceu ali escrita. Não são os estudantes, só os estudantes que vão pagar a conta, né? Eles também vão pagar. É que as suas famílias, as pessoas com quem eles se relacionam. Dentro de uma escola tem vários profissionais, professores e não professores, e eles depois, para ir na sua escola, alguns vão a pé, outros têm que usar transporte público ou contratado, não depende aí de cada lugar, são as peruas, ou ônibus, etc. E então não é só os estudantes, na verdade, todas as pessoas com quem eles possam, porque eles estando aglomerados, facilita, a medida de isolamento ela é feita, são duas coisas diferentes. Uma coisa a gente chama de quarentena, quando você tem sintoma, eu faço o diagnóstico, fique 14 dias isolado na sua casa, se possível dentro do quarto, se possível use uma toalha só para você, um lençol, um travesseiro, tudo só para você, não compartilhe nada. Imagine um monte de casas pobres, se elas têm condições de fazer isso, todo dia troque a sua toalha, todo dia troque a fronha do travesseiro, tá certo? Então, já é uma situação difícil para uma grande parte da nossa população, pela desigualdade social que existe no nosso país, especialmente em áreas periféricas ou mesmo em enclaves dentro de centros. Nós temos regiões no centro de São Paulo de cortiços, de habitações muito difíceis, onde moram muita gente em condições precárias de ventilação, de circulação de ar e de higiene e de número de pessoas por cômodo, por exemplo. Então, o problema é o isolamento, ou seja, as pessoas deixarem de circular, reduzir o número de pessoas que circulam e deixar elas isoladas uma das outras, é a principal medida que o mundo demonstrou que teve eficácia para reduzir o número de pessoas que se infectam e o número de pessoas que morrem. Por isso que hoje nós temos 2, 3, 4 pessoas morrendo
em país europeu, e aqui nós estamos com 1.000 pessoas. Lá eles jogaram, depois de 3 meses, aqueles países jogaram lá para baixo as suas curvas. E nós começamos a subir em março, nós estamos em agosto. Abril, maio, junho, julho, agosto. São 5 meses do diagnóstico do primeiro caso aqui, dos primeiros casos no Brasil. Nós estamos indo para o 5º mês e morrendo 1.000 pessoas, porque nós não fizemos as políticas de isolamento adequada. Nós não tínhamos o exemplo do professor, o exemplo, digamos, do pai da família, o exemplo que seria o presidente da República e o seu ministério para implantar as medidas e ajudar vocês, professores, vocês, nós, pais, eu sou avô já de 2 netos, os avós, e toda a estrutura conseguir que as pessoas sejam convencidas que é importante fazer isolamento, tem que aguentar esse período, porque é uma doença que mata muita gente, mata idosos principalmente, mas não só, mata e incapacita por um período de meses pessoas na idade produtiva. Então, esse convencimento para facilitar as pessoas aderirem ao isolamento tem que ter o exemplo das autoridades públicas nos 3 níveis e uma ação do setor saúde, obviamente, intercalado dentro de cada município, articulado com a sociedade, seja dentro das diversas outras áreas da atenção das políticas públicas em cada município, como assistência social, educação, área esportiva, cultural, apoiando as ações de saúde e ajudando os pais também a conviver com o problema que é ter os seus filhos em casa, sem ir na escola, e tem que administrar os adolescentes, os pequenos, para que eles não sofram, não fiquem mais tempo isolados, que é uma dificuldade, a gente sabe disso, especialmente em casas pequenas, né? Então, isso é uma... Eu acho, a minha impressão é que, com o exemplo, o número de casos que nós estamos tendo no Brasil, o número de óbitos que existe, é uma irresponsabilidade achar que as medidas que estão sendo propostas são seguras e dá para dizer que vão ser insignificantes o número de pessoas infectadas nas escolas. Não dá para fazer essa afirmação, porque nós temos uma quantidade muito grande de pessoas sendo infectadas no país, existe uma movimentação intermunicipal e interestadual de pessoas, e nós não temos um exemplo, seja nos estados, e principalmente no Ministério da Saúde em Brasília, que ajude as políticas de isolamento e adoção de medidas de controle. Então, eu acho que nós temos que, é uma responsabilidade, esse assodamento de abrir as escolas agora, antes ia ser 9 de setembro, agora passou para outubro. Nós temos que protelar isso, e eu disse no começo da minha fala que nós precisamos pressionar para que a estrutura de atenção à saúde no Brasil já se prepare desde já organize a logística para que, se a vacina ficar pronta em dezembro ou em janeiro, ela possa ser aplicada no mesmo mês e não demore 3 meses ou 4 meses para a sua aplicação, que é o que acontece todo ano com a vacina da gripe. Ela demora até a sua fabricação e depois pronta até a logística para a sua aplicação nas pessoas. Nós estamos falando de uma doença que mata muita gente, nós precisamos retornar à normalidade numa condição melhor. Então, essa discussão eu tenho que fazer com os pais, em cada escola, através dos meios, obviamente, como esse que nós estamos falando, e algumas situações diversas, para que se pressione o município, o Estado de São Paulo, que tem aqui o Instituto Butantan, que é um partícipe das pesquisas sobre vacina, para que a logística já seja organizada agora, não é depois. Nós sabíamos que tinha pandemia na Europa, depois, em abril, que fomos resolver comprar luva, respirador. Que conversa é essa? Nós estamos sabendo que nós precisamos montar a logística para, quando a vacina está pronta, aplicar no mesmo mês. Significa, está pronto em dezembro, já começamos a aplicar. Está pronto em janeiro, começarmos a aplicar. E não ficar protelando, deixando de tomar essas providências. Por isso que eu acho que nós já estamos numa situação de genocídio, porque é inadmissível mais de 100 mil pessoas, 105 mil hoje, terem morrido, tá certo? Milhões de pessoas terem sido infectadas, algumas delas
não morreram e voltaram para suas casas. Algumas com sequelas que a gente não sabe se elas vão se recuperar completamente. Porque como é uma doença nova, não tem nenhuma pessoa que teve o Covid-19 e foi acompanhada durante o ano. Eu mesmo fui para a UTI, fui entubado, fiquei 24 dias internado, fiquei com uma sequela no pulmão. Eu não sei se eu vou me recuperar completamente. Eu vou fazer 3 meses de alta, eu ainda, quando subo 2 lances de escada, a minha oxigenação no sangue cai. Eu espero, estou fazendo fisioterapia, exercício para recuperar, mas não há certeza ainda se todas as pessoas mais graves vão se recuperar. Então, é uma doença que nós temos que evitá-la. Não é falar, não podemos conviver com imunidade de rebanho, não tem importância que as pessoas se infectem, a maioria não vai morrer. Sei que a maioria não vai morrer, mas 105 mil pessoas já morreram. Nós vamos chegar a 150 mil? Queremos chegar a 200 mil? Que história é essa? Da gente aceitar isso. E o funcionamento das escolas, com esse exemplo de política no Brasil, é um risco de nós não diminuirmos o número de pessoas infectadas a cada dia e o número de pessoas que estão morrendo. E nós não podemos aceitar isso, na minha opinião. Portanto, eu não posso garantir, eu não tenho todo o domínio de cada escola do Brasil, no caso de São Paulo, mas a minha impressão é que não há segurança para implantar a medida de abertura das escolas. Que você possa tranquilizar as famílias, os pais e a comunidade escolar como um todo. Nós precisamos ter mais cautela nisso. Eu sugeri aqui, nem sei se vocês concordam com isso, que o Estado devia dar um computador para cada família de escola pública que não tenha. As empresas de telefonia deviam fazer uma contribuição dos recursos que elas ganham cobrando altas taxas de um grande número de pessoas, de franquear a internet para todas as casas que têm alunos em escolas públicas. Os privados podem até pagar, não sei se pode, mas eu acho que não tem que ter distinção. Inclusive, no bairro você dá acesso, especialmente nesse período que nós precisamos aumentar a nossa comunicação do setor saúde, do setor educação, das autoridades que fazem políticas sociais com a família, para receber das famílias as demandas, os reclamos, as opiniões e transmitir as orientações de prevenção para que a doença seja contida, né? Obrigada, doutor Ubiratã. Acho que foi até agora muito rica a nossa explanação. Quero agradecer a Lisandra. A Lisandra é mãe de menino meu, eu falo que é meus meninos. Ela deu essa contribuição numa reunião que nós fizemos com alunos. Então, perfeito. Nós estamos com um problema aqui, que isso aqui é casa de trabalhador, não cabe todo mundo, né? Nós temos algumas pessoas para entrar. Então, eu queria agradecer de coração a sua participação. Vou até deixar o convite, que eu tenho certeza que a senhora aceita outros convites. Quem precisar de uma mãe para dar um depoimento firme, está aí esse depoimento. Eu quero agradecer, por hora, a grande contribuição que a senhora deu, tá? Eu estou com a dona Eliana aqui para entrar. Ela está com dificuldade de internet, ela não está conseguindo entrar. Viu, Luzia? A Lisete também está querendo entrar, mas acho que está com dificuldade. E nós estamos aqui com a presença da Bebel também, que é presidente do sindicato dos professores de São Paulo, que está presente aqui, que já ela vai entrar. Mas eu queria, antes disso, falar uma coisa, que eu acho que as pessoas que vivem em grandes casas não percebem. Nós, trabalhadores, temos uma rede de proteção, doutor Ubiratã. A gente não vive sozinho, né? Algumas casas vive todo mundo, mas mesmo quando a gente não vive todo mundo, é o tio que ajuda, é a avó que ajuda, é o pai que ajuda, né? Nos meus meninos, grande parte está todo mundo morando perto ou junto, ou no mesmo quintal. Se uma criança vai para a escola e traz o bendito vírus, né? Ele pega em todo mundo. E nós, trabalhadores, temos mais uma questão. Se nós perdemos né? Um que a gente perde, desmonta a nossa rede de apoio, né? Porque nós vivemos juntos, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. O pessoal quer colocar essa visão de que cada um vive sozinho no seu quadrado, mas nós, trabalhadores, não vivemos no nosso quadrado, né? A gente vive junto. Então, eu, enquanto trabalhadora da educação, e nós temos debatido isso, nós não podemos ficar responsáveis pela vida das pessoas, né? Então, eu vou, por hora, agradecer a Lisandra.
porque para os demais entrar, precisam sair. Isso aqui é casa pequena. Muito obrigada, viu, Lisandra? Quer se despedir? Eu que agradeço a oportunidade. Lembrei de uma última coisa que eu esqueci de falar, que eu não acho que somos nós pais que temos que decidir, que o Estado se desincumbir dessa decisão é a posição mais cômoda e inconsequente que ele poderia ter. Então, eu acho que o Estado tem que enfrentar a questão e tem que tomar a decisão. Nós, pais, não temos que tomar essa decisão pelo Estado. Tá bom? Obrigada, parabéns para vocês pela iniciativa. Eu fico muito feliz e muito tranquila de saber que o meu filho está em tão boas mãos. Obrigado, Lisandra. Tá? A dona Eliana, que é mãe de aluno também de escola, ela está com problema de internet. Eu coloquei ela umas 2 vezes, a internet dela não entrou. Eu vou passar, pedir licença para vocês, para que a Bebel entre, ela vai dar um recado, ela quer apoiar a nossa atividade aqui, e acho que é muito importante, então, a deputada federal, nem tudo deputada federal, esqueci. Nós, mulheres, somos tantas coisas que a gente esquece. Bebel, você está na nossa sala, Bebel. Olá, boa tarde, professora Márcia, Pedro de Jesus, da Udemo, doutor Ubiratã, cheguei no final da fala, o Brito, da PUESP, claro, tem que pôr que é da PUESP, isso é a marca. A Lisandra foi a que saiu, né? É uma mãe de aluno. E estava a Luzia também, que é a diretora regional da FUS, eu quero cumprimentar, né? E não sei se o Oberlan está por aí também, deixar meu abraço, né? Mas eu não sou deputada federal, sou estadual. Desculpa. Tá? Mas é uma satisfação muito... Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar nesta live, né? Uma live em defesa da vida, muito oportuna, né? Por quê? Porque nós estamos diante de... Se no começo a gente falava assim, acho que o Dória está mais responsável, ele fez um jogo de cena, ou mise-en-scène, ou um mise-en-scène, né? Nesse momento, ele está na mesma linha do Bolsonaro, né? Genocida, desculpe, genocida. Eu não tenho outro nome. Quem opta, por exemplo, se tem um setor, né, que, por último, se a gente tem que aprender com o mundo. Como é que está acontecendo no mundo? E no mundo está assim, a primeira a entrar, né, a fechar é a escola, e a última a voltar é a escola ainda assim mesmo, depois que a pandemia estiver muito controlada. E obedecer ainda regras, segura de volta às aulas. Por exemplo, Israel voltou às aulas voltaram, e infectou, né? Começou a circular o vírus, tiveram que fechar imediatamente, né? Está acontecendo, você pega a Nova Zelândia, só que lá já é uma circulação mais global, mas tinha a ver com volta às aulas. Eles estavam voltando, tiveram que recuar também. Então, nós não estamos em qualquer momento, né? É um momento singular, internacionalmente falando e nacionalmente falando, né? Eu acho que nós temos que ter aqui a nossa responsabilidade central no caso dos pais, não mandarem seus filhos para as escolas, no caso dos professores e funcionários, né? E também diretores, enfim, os especialistas, não irem para as escolas. Por que eu falo isso? Porque escolas públicas do Estado de São Paulo, elas foram fechadas no dia 23 de março. Cadê o calendário de reformas que precisaria ser feita, né, para um pós-pandemia? Né? Não. O Estado não fez nenhum calendário de reformas, mais que isso, esperou a pandemia acabar. Durante a pandemia, está chamando a volta às aulas. Não tem acordo. A POS levanta a sua bandeira em defesa da vida. Contra a volta às aulas e em defesa da vida. Porque a vida está acima de tudo. Muitos pais me perguntam, eu estava numa favela hoje de manhã. Ela fala, mas professora, a senhora
numa favela de manhã, mas eu tinha que conversar com pais. Com quem eu vou conversar? Eu preciso do apoio dos pais agora, né? O professor não vai, mas se aparecer aluno, também fica numa responsabilidade que o professor não estava lá, porque entendeu? Então, o governo está numa atitude muito tranquila para ele, porque ele quer o seguinte: quando nós fizemos aquela carreata no Palácio, vocês vão se lembrar, e que, enfim, repercutiu mal, porque eles tacaram policiamento ostensivo para nos receber, né? Eu cheguei a dizer várias vezes na imprensa, se abrir as escolas e um aluno se contaminar e levar para casa, e levar essa contaminação para lá, nós vamos acompanhar, tá certo? Um professor, um funcionário, um diretor, quem quer que seja, nós vamos responsabilizar o governo e o secretário da Educação. Não é nossa responsabilidade. Porque quem põe seu nome para ser governador tem que governar com crise e sem crise. Ele tem que saber o verdadeiro líder é que governa na crise. Esse não. Ele quer terceirizar. Não é meu, é dos pais que mandam seus filhos. E quer ainda assinar. Não assinem. Não é para assinar. Por quê? Quem é que está chamando? Vocês é que estão mandando? Não, eles que estão chamando. Então, vai ter uma campanha. E eu dizia hoje de manhã, a mãe dizia o seguinte para mim: professora, mas meu filho vai perder o ano. Foi minha amiga. Perder mais um. O que é mais importante? Você trabalhar 20 e 21 junto, porque é possível? Você é professora, Márcia. Nós podemos trabalhar com um sistema de ciclo que não é aprovação automática, não tem nada a ver uma coisa com uma organização curricular. Nós podemos trabalhar 20 e 21 juntos, tá certo? E garantir, pelo menos, se você diminui, né, o fluxo de pessoas que... Cortou, Bebel. Bebel está sem som. Nós temos o Pedro para entrar também. Acho que o Pedro está com a internet boa, tá? Eu vou sair aqui um pouquinho. O Pedro é aluno nosso. Então, eu vou sair para o Pedro entrar. Bebel, voltou seu som, Bebel? Aqui, segura. Pode continuar. Mais 2 minutos para concluir, Bebel, porque se a nossa live é muito grande, nós ficamos sozinhos aqui. Então, eu estava dizendo o seguinte, que o mais importante é ganhar a vida, né? O ano você recupera a qualquer momento, nós podemos recuperar. E queremos trabalhar de uma forma junta, coletivo, aí, com pais, alunos, né? E toda a sociedade, para que nós possamos dizer para esse governador que nós não vamos cumprir esse calendário. 20 já foi, tá? Agora vamos pensar 21, porque não tem como ter retorno às aulas, tá? E aí os alunos vão ter um papel fundamental nessa luta conosco também. Luzia, um beijão para você e para todos. Agradeço a oportunidade de passar por essa live e deixar aí a nossa opinião com relação à volta às aulas e, claro, em defesa. Não volta às aulas e defesa da vida, tá? Muito obrigada. Obrigado, Bebel. Nós agradecemos a sua contribuição, tá? Tá, obrigada, Pedro. Agora o Pedro vai falar, que é aluno também da escola, né? Onde a Márcia é diretora, né? Maria José. Por favor, Pedro. Isso. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão importante, né? Que ninguém imaginava que a gente ia estar aqui debatendo, mas que hoje a gente vamos estar aqui, né? Para sair com a melhor forma desse desafio. Bom, eu vou ser bem claro, bem direto, na minha opinião, sobre o que está acontecendo. E da mesma forma eu vou dar algumas explicações. Eu sou contra, tá, o retorno às aulas, pelos motivos de que, como eu já falei no conselho que teve de classe na minha escola,
todos os países que retomaram as atividades, praticamente todos os países que retomaram as atividades e as atividades educacionais, primeiro eles esperaram ter uma baixa no número de casos, no número de mortes, para depois eles começarem a ir aos poucos voltando às atividades. Já no Brasil, não. No Brasil foi totalmente ao contrário. Enquanto os números subiam, o número de mortes, de casos subiam, as atividades voltaram tudo de uma vez. E aqui no Brasil, só hoje, nas últimas 24 horas, já teve mais de 1.000 mortes confirmadas, mais de 50 mil casos confirmados. E tem, como o doutor falou, mais de 3 milhões de casos confirmados no Brasil e mais de 100 mil mortes. E eu anotei alguns tópicos aqui para falar o porquê. Como eu, aluno, eu sei que não vai dar certo as voltas das aulas durante esse período de pandemia. Bom, primeiro, nem todos os alunos vão voltar para a escola, tá? Uns por motivo de ainda estar com medo, tudo mais, do coronavírus, e não vão voltar para a escola, porque, assim, pelo que o governo está querendo fazer, é voltar com apenas 35% dos alunos, e fazer um rodízio e tudo mais. A maioria dos alunos não vão seguir esse plano do governo. E também na questão da aglomeração, na hora da saída, na hora da entrada, vai ser muito difícil todos os alunos realmente respeitar da forma devida, seguir todos os planos corretamente. E também na questão de não só ter o distanciamento social, mas só que na escola é inevitável a gente, porque a gente é uma coisa muito compartilhada, a gente compartilha material, a gente compartilha o bebedouro, na hora da merenda, a gente compartilha os talheres, a gente compartilha prato. Então, assim, tudo isso se forma numa globalização para o vírus se espalhar muito rápido dentro do ambiente escolar. E também, tem países que voltou, como a Coreia do Sul e a França, que voltaram às aulas, porém, não deu certo. Quando eles voltaram, surgiu um novo foco de coronavírus e eles teve que voltar de novo com a quarentena. Eles teve que retomar o que eles estavam antes. Então, assim, não adianta a gente querer agora fazer isso, de voltar com as aulas, e para daqui a um mês a gente ter que voltar de novo, todo mundo para casa e tudo mais, até pela questão da readaptação, porque a gente já estava adaptado às aulas presenciais, porém, agora a gente, no começo foi meio difícil para a gente se adaptar online, porém agora a gente já está adaptado. E nos últimos 3 meses do ano, praticamente, a gente tem que se readaptar de novo a uma nova forma de estudar e tudo mais, eu acho que não vai ser muito válido, porque a gente já está meio que organizado. A gente já está meio que organizado nessa questão do online, e tipo assim, a gente tem que agora voltar para a escola e fazer online, e uns dias a gente vai, outros dias a gente vai ter que se readaptar tudo de novo, e tipo assim, nos últimos 3 meses do ano. Então, para mim, assim, não é muito válido isso. A gente tem que fazer toda uma nova estruturação, fazer todo um plano de novo nos últimos 3 meses do ano para poder estar retornando. Perfeito, também, Pedro. E também Pode falar. Você pode concluir, porque o nosso tempo está curto, aí o doutor vai ter que sair às 18 horas da sala, tá bom? Tá bom, se puder concluir aí, por favor. Vou concluir, sim. Então, só para fechar aqui, como todo mundo está falando, a gente pode, tipo, não é só questão da gente, é questão da nossa família, é questão de quem está à nossa volta. Então, às vezes, a gente pode pegar o vírus fora e contaminar quem está dentro da escola, ou vice-versa, e contaminar quem está à nossa volta. Então, por esses casos, por esse motivo, eu não sou a favor das voltas às aulas nesse momento. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade aí, e fico muito honrado de estar participando aqui da live com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, e vou fazer uma correção. Você é da escola Márcia Riz, né? Não é isso? Eu sou da Odete Maria de Freitas. Ah, tá. Então você é da Odete, então. Perfeito, então. Eu fiz uma correção, isso, tá? Que eu tinha anunciado você com o nome de outra escola, tá bom? Muito prazer pela contribuição aí, tá bom? Obrigado. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Márcia, pode subir, Márcia. Pedro,
É isso aí, o Pedro nem precisava ter saído, Pedro. Você podia, ô Pedro? Pedro saiu? Pedro, você pode terminar com a gente aqui na live. Deixa eu ver se o Pedro saiu de uma vez. Pedro saiu de uma vez. A Eliana, eu vou pedir desculpa que a gente não conseguiu que a internet dela funcionasse. Agradecer ao Pedro. Eu acredito, doutor, que a gente pode encerrar. Nós estamos aqui com 4 minutos. Uma fala do senhor de encerramento, e aí nós vamos passando aqui para nossas despedidas, mas gostaria de passar a palavra para o senhor, agradecer imensamente que a sua contribuição, seu posicionamento, e aqui tem até uma fala aqui, né, que o médico pneumologista do HC contagiado por Covid, né? Pensa, né? Imagine nós aqui, né? Com o senhor, doutor. Quando eu fui convidado, eu informei que eu tinha esse limite das 6 horas, não foi uma coisa que Perfeito. Nós estamos encerrando também. Estamos encerrando, tá, doutor? Não, é só por isso que eu estou dizendo, não é que eu estou saindo por deixar, não querer conversar com vocês, que foi um prazer. Eu estou à disposição, é que, como eu disse, como eu fico o dia inteiro, o tempo é menor, mas estou à disposição sempre que eu puder dar alguma contribuição com vocês. Eu acho que se vocês gravaram isso, pode circular para as escolas, as pessoas podem debater. Se tiver pergunta, depois eu vou mandar meu e-mail e vocês têm meu zap para eventualmente responder algumas perguntas que podem aparecer aí no grupo que vocês se articulam, né, sobre temas ligados à saúde. Eu reforço importante essa posição de não volta às aulas também. Não é fácil, como eu disse, reforçado pelo mau exemplo dos nossos governantes, você organizar a volta nas escolas e aglomerar as pessoas. Frequentemente as pessoas ainda não sabem, quando usam máscara, quando tiram, que lado que eu posso pôr a mão ou não pôr a mão. Quando que eu lavo a mão antes de tirar a máscara, depois que tiro, ou quando eu vou colocá-la de novo. Com que frequência eu troco? Como é que está sendo fornecida a quantidade de máscara por pessoa por dia? Tem uma série de detalhes que os governos não garantiram até agora, isso inclusive na área da saúde. Então, eu acho que é uma irresponsabilidade forçar a barra, muito pressionado por escolas privadas também, para poder operar uma volta às aulas em condições que nós não temos nenhuma segurança que isso não vá contribuir para aumentar o número de pessoas infectadas, aumentar o número de pessoas que morrem internadas, aumentar o número de pessoas que morrem, ou se não aumentar o número, manter nesse patamar que é escandaloso, 1.000 pessoas morrendo por dia por uma única doença, fora as outras doenças que já cometem a população em geral, cujas avaliações nas unidades de saúde estão todas atrasadas. Quem tinha diabetes, hipertensão, ia operar da hérnia, ia fazer a próstata, enfim, os cuidados gerais de saúde foram todos represados por conta da pandemia. A saúde precisa voltar a atender pessoas que estão com descompensações cardiovasculares, respiratórias, tratamento de câncer, uma série de problemas, e ela precisa de todo o apoio e investimento, e não ficar discutindo volta às aulas. É uma responsabilidade, na minha opinião, e acho que todo o apoio à posição que vocês manifestaram, pelo menos todo mundo que se manifestou aqui na nossa conversa. Eu agradeço muito o convite aí, espero que tenha, de alguma forma, ajudado a esclarecer, ou pelo menos trocar ideias, porque vocês que estão na escola têm muito conhecimento das realidades de cada escola, da estrutura física, da falta de funcionários, não só professores, mas da estrutura outra também, que a gente sabe que tem muitas limitações em diversas escolas, né? E isso é fundamental numa estratégia. Aliás, o governo devia estar se ocupando disso, como vocês bem disseram aqui. Eles deviam estar esse tempo todo aproveitando para ver se deixa as escolas uma situação bastante adequada. Uma das coisas fundamentais das escolas para a infecção é uma boa ventilação em cada sala de aula e no ambiente escolar como um todo, né? E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos e entendemos, né? Nós estendemos nós estamos completando uma hora e meia de live, e quero agradecer. O senhor fique à vontade, nós vamos nos despedir aqui, já encerrando também.
E quero agradecer todos os participantes, os comentários, quem curtiu a página, quem compartilhou, e vai estar gravado, doutor. Nós vamos baixar e vamos trabalhar com os alunos, que eu acho que as informações foram fundamentais. Muito obrigada. Tá? Obrigado. Eu não sei se vou falar boa tarde, boa noite, embora isso depois vai ser passado em vários horários. Tchau para vocês, muito obrigado. Muito obrigada. Tá? Vamos passando para o encerramento. Luzia, você quer se despedir, Luzia? Eu quero agradecer, dizer que foi muito bom, né, estar com vocês, a gente debatendo esse assunto que é tão importante. A fala do doutor foi, assim, muito bacana, porque eles falam vários assuntos, desde o começo da pandemia até os momentos atuais que estamos, né, as dificuldades que nós temos que enfrentar com relação a tudo isso, a material mesmo sobre o poder público, né, porque ele vai fornecer para a gente estar atendendo essas demandas, as dificuldades, como também pelos que serem do grupo de risco, ser diabético, ser hipertenso, que na sua maioria, os funcionários, né, do grupo de risco. Então, é muito preocupante como ator de sociedade que vai... Muito bem, Luzia. Está encerrando, mas acho muito produtiva para todos nós. Agradecer aí a presença de todos, do Brito, do Pedro e de você. Gente, né? Brito, você quer fazer suas considerações finais, Brito, por favor? Sim. Eu quero agradecer, em primeira mão, a participação, né, do Dr. Biratã. Acho que a contribuição dele foi importantíssima para esclarecer o momento atual que nós estamos vivendo, essa questão da pandemia, dos problemas, do retorno, do protocolo, né? Então, tudo isso foi fundamental para a gente ter uma compreensão. Obviamente que essa é a primeira atividade, primeira live que nós estamos fazendo. Haverá outras, esperamos, porque a demanda se faz necessária, no sentido de que é preciso esclarecer esse público que aí está à deriva. Então, é importante, sim, que as entidades, né, a Aldemo, né, a FUSE, a PEUESP, e a sociedade organizada estejam, né, nessa unidade em relação ao retorno da volta às aulas. Então, o que eu tenho a dizer é que foi para mim, está sendo uma avaliação positiva essa live, né, que eu espero aí, eu não sei, desse controle que deve ter a Márcia, que nós alcançamos de público, depois ela pode passar isso, né, quanto está, para a gente ter uma noção, mas, olha, todos estão de parabéns, agradeço, sim, ao Pedro, agradeço a Márcia, o doutor Biratã, agradeço a Luzia, e a participação ilustre aí da nossa presidente do sindicato, a Bebel, que foi uma surpresa ela estar nessa live dando a sua contribuição. Então, muito obrigado e esperamos ter outras atividades em prol da vida, né? Conteúdo se recupera, as vidas que vão se perder por conta da pandemia, desse genocídio que se coloca aí. Então, desde já, meu forte abraço a todos e a todas. Muito obrigada, Brito. Acho que
suas palavras determinam aí o nosso sucesso e nossa alegria. Nós chegamos a um momento aqui com 111 participantes acompanhando, mas nós sabemos que esse alcance ele é muito maior porque nós produzimos um material que vai ser visto por muita gente. Pedro, você, por favor, pela Udemo, fazer suas considerações finais? Claro, Márcia. Primeiramente, né, parabenizar aí a mesa, né, Brito, pelo POESP, a Luzia pela FUSE, a Márcia pela essa organização maravilhosa, né, agradecer também ao doutor Ubiratã, não podemos esquecer, com a presença do doutor Ubiratã só foi possível através do contato do nosso companheiro Toninho, né, tem que ser, né, agradecer, não pode perder de vista isso. Muito obrigado, Toninho, se você estiver participando. Né? Dentro da minha apresentação inicial, Márcia, você falou da minha formação, mas eu hoje também estou como professor na Prefeitura de São Paulo, trabalho no CEI Rebouças, né, onde tem colegas também muito preocupados, tem uma diretora com a sua equipe gestora também muito preocupada, e todo mundo está preocupado. Então, é um agradecimento único aí a todos os participantes, aos colegas, né, ao Demo, né, por também permitir que a gente nos represente a entidade nesse momento, e é dizer que foi muito, eu como Brito, eu avalio positivamente esse encontro, né, e o primeiro encontro nosso aí de entidade, nós temos que ampliar isso e fortalecer essa força, né, essa unidade, Brito, tá bom, Brito? Muito contente aí, muito positivo esse primeiro trabalho nosso aí, conjunto. Obrigado, Márcia, a palavra é sua. Vocês sabem que eu tenho pensado muito nessa questão do online, né, que a gente tem vivido, mas isso permitiu que nós juntássemos pelo menos 110 pessoas, com certeza mais, e possibilita a nossa organização. Então, acredito que nós, trabalhadores, vamos ocupar esse espaço, vamos ocupar em defesa da vida, vamos ocupar em defesa de um São Paulo e um Brasil melhor. Não podemos, se nós temos um governo federal complicado, o governo de São Paulo não está fácil, então nós vamos estar nos organizando aqui, até porque eu falo, nós trabalhadores, um conta com o outro, conta enquanto família, enquanto amigo, enquanto parceiro, enquanto companheiro, e nós não podemos perder uma vida sequer, né? E nós teve pergunta sobre a educação infantil aqui, que o Pedro consegue responder, eu não tenho, mas a gente sabe que é tudo muito complicado. Mas eu quero agradecer a todos, não conseguimos falar dos comentários, normalmente nós foram muitos comentários, a nossa Isolete aqui conosco, né, a Leni também está parabenizando, a Leni foi uma que fortaleceu nossa estada aqui, e quero agradecer a todos que acompanharam, que compartilharam, e olha, continuem indo e compartilhando, né? Agradecer a dona Lisandra, que esteve com a gente, o Pedro, que foi fundamental, desculpar a dona Eliana, que a internet dela não funcionou, não conseguiu subir aqui, a Bebel, que participou, acho que é importante a presença de uma liderança como essa, Pedro, Brito e Luzia, gratidão por fazer possível aqui. Muito obrigada, fiquem conosco. Um forte abraço. Forte abraço a todos.